Olá, meu nome é Jennifer Aquino. Sejam bem-vindas ao meu canal. Há algumas semanas atrás eu fiz uma publicação no meu Instagram perguntando a vocês quais eram os tópicos que vocês gostariam de ver aqui no canal, né? Os assuntos que vocês gostariam que eu falasse a respeito. E um dos tópicos que mais foi citado foi como que eu entrei para o caminho da espiritualidade, como que eu mudei a minha vida. E eu acredito que isso tenha vindo à tona com tanta força porque muitos de vocês que me acompanham hoje já me conhecem há alguns anos atrás e conseguiram ver nitidamente o quanto eu mudei, tanto em estilo de vida, quanto em personalidade, quanto em hábitos, quanto na minha fisionomia mesmo, né? E eu nunca conversei com vocês a respeito disso, eu nunca comentei como que essa mudança aconteceu, que foi uma mudança que não foi do nada, porém foi muito rápida. Então hoje eu vim aqui conversar com vocês a respeito disso. Para falar sobre quem eu sou hoje, é interessante eu falar sobre quem eu era, né? Quem era a Jennifer de antigamente. Então eu era uma pessoa que levava uma vida comum. Comum no sentido de eu gostava de ir pra balada, então eu saía por volta de 3 a 4 vezes por semana. Eu bebia muito, né? Bebia muito álcool, usava muitas drogas. Eu tinha relacionamentos extremamente tóxicos que aparentemente eram bons, mas na verdade eram relacionamentos extremamente tóxicos, tanto relacionamentos afetivos sexuais quanto amizades. Eu tinha alguns pequenos vícios que na verdade não eram pequenos, né? Eram pequenos perante a sociedade, porém me faziam muito estrago. Tinha fortíssimas tendências depressivas, já tentei suicídio diversas vezes, desde a minha adolescência eu não sei contar quantas vezes eu cheguei a tomar remédio ou cheguei a cortar os pulsos, então eu tinha crises depressivas muito fortes, tanto quanto crises de ansiedade. Né? Porém, aparentemente eu era uma pessoa super feliz, equilibrada, tinha uma super autoestima, era super empoderada, né? Era o que eu passava nas minhas redes sociais, mas por dentro eu sempre fui uma garota de coração bom, porém eu era muito vazia, né? Eu não me conhecia. Eu achava que eu me conhecia, mas na verdade não me conhecia. Então eu sempre estava em busca de fatores externos para cobrir alguns buracos emocionais, né? Meus traumas falavam por mim, meus traumas se relacionavam com as pessoas, não era eu quem me relacionava. Então, como que isso começou a mudar, né? Como que essa turbulência interna começou a mudar realmente? Em janeiro de 2017, eu havia acabado de sair de um relacionamento um tanto quanto bagunçado psicologicamente falando, e eu não sei dizer porquê, mas eu comecei a pesquisar sobre meditação. Eu comecei a querer entender o que era meditação. E nessa busca na internet, eu cheguei a alguns líderes espirituais. Um deles é a Monja Coen. E eu comecei a ver os vídeos da Monja Coen, de algumas outras pessoas espiritualizadas, e eu comecei a me encantar por aquelas coisas que eram ditas tanto a respeito de meditação quanto a respeito de espiritualidade, e meus olhos começaram a brilhar, e eu comecei a ter uma noção de que existia alguma coisa além dessa matéria, né? Eu sabia que existia religião, eu já tinha ido na Umbanda algumas vezes, mas eu não conseguia entender a espiritualidade num sentido de autoconhecimento como essas pessoas passavam. Então eu comecei a incluir a meditação no meu dia a dia, comecei a ouvir mantras e compartilhar sobre essa minha experiência no meu Instagram. Em dado momento, uma grande amiga, irmã minha, falou: "Olha, eu li um livro que eu acho que você está preparada para receber esses ensinamentos." E o livro é O Poder do Agora. Esse livro aqui, eu não sei se ele tá ao contrário, porque eu tô filmando aqui no celular. Aqui pra mim tá parecendo ao contrário, mas enfim. É esse livro aqui chamado O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. E eu acredito que esse livro aqui é um portal de expansão da consciência. É realmente um guia para a iluminação espiritual, igual ele fala aqui. E é um livro que você tem que estar preparada,
para ler ele, porque ele pode ser um pouco confuso, né, para quem não tá aberto a receber os ensinamentos, mas a minha amiga recebeu a intuição que naquele momento eu estaria e me passou, né, esse livro. E quando eu comprei esse livro, quando ele chegou até mim, ele foi uma explosão mesmo de informações e de expansão. Eu fiquei encantada com tudo que eu li nesse livro e comecei a colocar em prática os ensinamentos, né, sobre estar presente, sobre se conectar com o momento e viver a vida estando aqui, né, agora. E aquilo começou a me trazer muita alegria, né? Eu comecei a me sentir muito completa em mim e eu estava muito feliz. Até que chegou também um momento em que uma pessoa chegou em mim e falou assim: olha, eu ouvi falar de um chá chamado ayahuasca e eu acho que ele tem tudo a ver com você. Eu nem sabia o que era ayahuasca, né? Mas eu pesquisei no Facebook e eu encontrei na mesma semana um lugar que ia ter consagração de ayahuasca numa sexta-feira. Para quem não sabe, a ayahuasca é uma medicina indígena ancestral que serve para a expansão da consciência, para a conexão com você mesmo, para a conexão com a espiritualidade. É muito complexo falar sobre a ayahuasca, então em algum outro momento a gente pode conversar melhor a respeito disso. Mas eu fui para esse ritual sem saber o que era ayahuasca, eu sabia que tinha a ver com espiritualidade, mas eu, no fim das contas, eu estava mais interessada pela brisa que poderia me dar, né? Porque embora eu já estivesse nessa busca em meditação e ouvindo mantra e lendo esse livro, eu ainda ia muito pra balada, eu ainda usava muitas drogas, eu ainda bebia, então eu não tinha muito ainda uma visão espiritual, né? Eu estava começando o meu processo de expansão. E nessa noite, quando eu consagrei a ayahuasca, a minha vida começou a mudar de verdade. Eu comecei a consagrar a ayahuasca, consagrei uma, consagrei duas, fui consagrando e cada vez mais eu fui entrando para dentro de mim, porque esse é um poder que a ayahuasca te dá, né, de autoconhecimento. Eu comecei a limpar alguns traumas e comecei a entender também alguns traumas que eu carregava, algumas dores. Comecei a curar a minha relação com a minha mãe, principalmente, foi muito turbulenta a vida inteira, né? Traumas que eu tinha em relação a ela que prejudicavam a minha vida. E eu comecei a entrar cada vez mais nesse mergulho no meu mundo interior. A ponto de que eu comecei a trabalhar nesse mesmo lugar que eu consagrei a ayahuasca a primeira vez, fui me inteirando com esse mundo holístico, o meu ciclo social foi mudando, as minhas amizades foram mudando completamente, as pessoas que eu me relacionava sexualmente, porque na época eu era solteira, eu não tinha um relacionamento fixo, então as pessoas que eu me relacionava sexualmente, o padrão dessas pessoas começou a mudar e eu comecei a ficar mais tempo sozinha, porque antigamente eu sempre precisava estar no relacionamento, eu sempre precisava estar, eu precisava ter alguém ao meu lado, seja só para sexo ou seja para cobrir as minhas carências. Então eu comecei a passar longos períodos sozinha. E eu comecei a mudar o meu padrão de vida, eu comecei a enfrentar a minha ansiedade, a minha tendência depressiva, a enfrentar as minhas sombras, a me conhecer de fato, até que chegou um momento em que eu realmente me desvencilhei, passei a me desvencilhar da Jennifer que eu achava que eu era. Então, além de eu abandonar relacionamentos tóxicos, eu saí do curso de faculdade que eu fazia, eu fiz curso de relações internacionais e depois fiz um curso de nutrição. Então eu saí desses cursos, comecei a fazer curso de bruxaria, fiz reiki, fiz baralho cigano e outros cursos voltados para a espiritualidade. Eu decidi começar a fazer o curso de astrologia, que eu faço até hoje. Logo, logo eu estou me formando aí como professora de yoga. Então eu mudei todo o meu foco, né, na minha vida. Mas isso porque eu entrei no autoconhecimento. Chegou um momento, que eu acho que foi um momento um pouco chocante, né, para todas as pessoas que me conhecem, que estavam ao redor, em que eu decidi raspar a minha cabeça. Eu acordei um dia
eu me olhei no espelho e eu simplesmente não conseguia me reconhecer naquele corpo, naquele cabelo. Eu estava com uma agonia muito forte no meu peito. E eu falei, eu vou raspar minha cabeça. Me veio essa decisão, eu estava muito certa do que eu ia fazer. Aquilo pra mim ia ser um choque muito grande, porque eu sempre fui uma mulher que estive dentro de um padrão de beleza, né, imposto pela sociedade. Essa nossa sociedade machista, patriarcal, né? Então, quando você tá dentro do padrão de beleza, fica muito mais fácil de você se esconder atrás do seu ego, né? E eu, mesmo estando dentro do padrão de beleza, eu tinha questões muito fortes com baixa autoestima, insegurança. E naquele dia eu acordei com essa agonia no meu peito e eu decidi que eu ia raspar minha cabeça como um símbolo de renascimento. E assim foi. Eu sempre fui esse tipo de pessoa. Quando eu decido alguma coisa, eu faço na hora. Quem me conhece sabe. Então, deu tempo de eu falar com um amigo meu, comentar com ele que eu ia raspar a cabeça. Antes mesmo dele responder minha mensagem, eu já tinha raspado. Quando eu raspei minha cabeça, eu entrei num processo ainda mais forte de desconstrução de padrões, porque eu tive que enfrentar a minha baixa autoestima. Eu vi que eu não recebia mais os olhares que eu recebia. Antigamente eu já não me sentia tão bonita como eu me sentia antigamente, mas o propósito de eu raspar a cabeça era justamente esse, de eu aprender a me amar em qualquer forma física, né? De eu aprender a amar a minha essência. E eu me escondia muito atrás do meu cabelo, né? A gente atrela muito a beleza da mulher ao cabelo. Então, quando eu raspei a minha cabeça, foi outro ponto de expansão na consciência na minha vida, até eu chegar quem eu sou hoje, né? Então, hoje eu estou em outra caminhada, hoje eu não vou mais pra balada, eu não bebo, eu não uso drogas. Não sou santa, tá, gente? Não sou santa, né? Não tô falando que quem vai pra balada, quem bebe é uma pessoa, sei lá, ruim. Não é isso. Mas pra minha vida, aqueles hábitos não fazem mais sentido, né? Esses hábitos não fazem mais sentido pra mim. Então, hoje eu mergulhei realmente no autoconhecimento. Eu vou me formar em yoga em julho agora. Estou me formando também em astrologia. Logo, logo. Já estou nessa caminhada da astrologia. Né? Tenho alguns planos de começar outros cursos voltados para a espiritualidade, para o autoconhecimento. Então, eu posso dizer que a minha vida mudou, né? Eu não tenho mais tendências depressivas, nem passa pela minha cabeça qualquer possibilidade de suicídio, porque eu amo a vida, eu amo viver, né? Eu tenho desafios emocionais, eu enfrento minhas sombras, eu tenho dias que eu não estou muito equilibrada, né? No Instagram eu sempre posto coisas boas, eu sempre posto quando eu estou bem, mas eu também tenho momentos em que eu não estou legal, porém a forma como eu lido com a tristeza, com a raiva e com outros sentimentos hoje em dia é com mais consciência, né? É bem diferente. Hoje eu procuro ter uma rotina de espiritualidade, então todos os dias eu faço as minhas orações, eu medito, então eu tenho outro estilo de vida, né? E tudo isso aconteceu por causa do autoconhecimento, gente, não teria como. E também um dos pontos-chave de virada foi a ayahuasca na minha vida, na minha caminhada. Sem a ayahuasca eu não seria nada do que eu sou hoje, eu não teria tido tantas transformações quanto eu tive, né? Eu não teria me tornado quem eu sou, então eu sou muito grata a essa medicina porque ela foi um ponto de virada na minha vida. E se vocês tinham essa dúvida do que fez eu mudar tanto, autoconhecimento, né? O autoconhecimento transforma, o autoconhecimento empodera. Eu ainda tenho uma longa caminhada pela frente, né? Cada vez mais eu vou me conhecendo, eu vou me reconhecendo como a mulher que eu sou, mas com certeza eu já estou muito mais equilibrada do que eu fui há alguns anos atrás. Então, é isso, meus amores. Espero que eu não tenha esquecido nada, mas eu acho que os pontos principais eu já falei aqui pra vocês. E gostei muito de poder compartilhar aí um pouquinho da minha trajetória. Espero que eu tenha sanado todas as dúvidas, tá certo? Um grande beijo. Fiquem com a deusa.